Então, isso tem propiciado um olhar bem crítico e bem interessante sobre essas questões relacionadas ao lazer e meio ambiente. Todas são bem arborizadas, né? As do centro da cidade. As que são na periferia, elas têm uma arborização um pouco menor, né? Planejamentos que estejam mais afinados com as necessidades da população. Pesquisas que vão dialogando com a questão da cultura, do lazer, do meio ambiente. Oi, pessoal, que bom estar com vocês novamente com o nosso Pod Esporte e Lazer, um trabalho que a gente tem feito de entrevistar pessoas importantes da área do esporte, do lazer, da recreação, do meio ambiente, do turismo, enfim, toda a intersetorialidade do nosso tema. Agora eu quero lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal, deixar o like. E hoje vamos receber uma pessoa muito especial, não é por acaso, porque nós estamos no mês do meio ambiente, onde se comemora no dia 5 o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, quem é a nossa convidada de hoje, André? Rejane, hoje temos um programa de novidades. A primeira delas, o nosso novo nome. Quando chegamos aqui no YouTube, não existia nenhum projeto com este nome que para nós significa tanto. Pod de podcast, mas você também pode esporte. Porém, um mês depois da nossa criação, outra galera resolveu inovar. Como nós não estamos aqui para dividir, mas sim para somar, vamos somar o lazer nas nossas conversas e no nosso nome também. A partir de agora, o seu podcast tem novo nome e está no ar o Pod Esporte Lazer, com Rejane Pedro. Mas como eu disse no início, temos mais novidades. Hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente e a equipe do nosso podcast achou muito importante destacar essa data em um momento tão difícil para as questões ambientais. Garimpos em terras indígenas, tentativas de maquiar dados que comprovam o maior desmatamento da nossa história, grilagem, ministro do Meio Ambiente supostamente envolvido em negociatas de nossa madeira no exterior. São alguns dos absurdos que viraram rotina nas manchetes de jornal. Junto com o aumento dessas denúncias, ficou cada vez mais fácil de perceber os efeitos colaterais disso. Chuvas catastróficas, secas angustiantes, genocídios em aldeias e tantas outras consequências trágicas de uma política ambiental que literalmente é antagônica aos interesses daqueles que defendem o nosso habitat. Por tudo isso e muito mais, o Pod Esporte Lazer recebe a doutora em Ciência do Desenvolvimento Socioambiental do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e pós-doutora na Universidade de Aveiro, em Portugal. Além de ser formadora do PELC, Programa Esporte e Lazer da Cidade, e do Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Recebam Mirleide Bahia! Mirleide, é um prazer te receber aqui no nosso Pod Esporte Lazer para falar de um tema tão interessante que é o lazer e o meio ambiente. Eu, antes de mais nada, queria que todos conhecessem a pessoa da Mirleide e como é que ela entrou nessa área do lazer, do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e da sociedade. Podia te apresentar, Mirleide? Eu sempre fui muito danada, né? Gostava muito de ir para áreas naturais, então desde pequena, eu sempre vivi um pouco essa dinâmica, né, de gostar de ir para sítios, igarapés. A minha família também fazia isso, gostava muito. Então, eu acho que foi criando um hábito, né, de frequência dessas áreas e a minha aproximação também disso na minha área de estudo, na minha área de pesquisa, nas minhas vivências. Então, foi mais ou menos isso. Uma coisa, o que tu poderia nos falar hoje sobre o lazer e o meio ambiente?
Olha, o lazer e o meio ambiente, atualmente a gente tem tido muitos trabalhos, muitas pesquisas acerca disso, tanto nos aspectos mais práticos, né, das práticas sociais de lazer nessas áreas naturais, quanto também nos aspectos mais epistemológicos, do debate, né, mais macro, sobre a importância do meio ambiente, a importância disso nos nossos debates, nessa conexão com a prática, não pensar só a prática e sim a prática envolvida num contexto maior, nessas áreas, e nos impactos que essas áreas têm tido com a urbanização. Então, atualmente, a gente tem né, vários pesquisadores no Brasil inteiro que discutem isso, discutem os parques, discutem as práticas sociais de lazer nos parques, nas áreas verdes e nas unidades de conservação, né, que são as áreas protegidas. Então, isso tem propiciado um olhar bem crítico e bem interessante sobre essas questões relacionadas ao lazer e meio ambiente. Como é que está nas cidades, principalmente os grandes centros, as praças, as áreas verdes? E existe uma preservação, existe uma preocupação nos planos de meio ambiente da cidade, do desenvolvimento, essa relação com as praças e os parques? Nós temos, inclusive nós temos alguns estudos sobre isso, particularmente, né, vou falar do meu lugar de fala, que é de Belém, né? Nós estamos numa cidade amazônica, mas temos muitos impactos, muitas pressões sobre essas áreas verdes. O que nós temos aqui, nós temos poucos parques na cidade, mas nós temos muitas praças, né? Belém tem uma característica desde a época da Belle Époque, lá naquela época do ciclo da borracha, da criação dessas áreas, dessas praças, e geralmente todas são bem arborizadas, né? As do centro da cidade. As que são na periferia, elas têm uma arborização um pouco menor, né? Enfim, acho que ainda há muito a se fazer em termos de políticas públicas de lazer, de meio ambiente, nas cidades, né? Na questão desse planejamento urbano e na concepção de áreas verdes para a vivência de lazer, de esporte, né? Enfim, da população como um todo, né? Mileide, durante um período, eu acho que tu fizeste parte do grupo de formadores do PELC, o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Aí tu tiveste a oportunidade também de trabalhar esse tema do meio ambiente junto à formação do PELC? Sim, a gente, assim, nós tínhamos, né, digamos que todo um roteiro já pré-estabelecido sobre os debates sobre lazer, as concepções teóricas, mas sempre que possível, inclusive nas práticas, a gente procurava tocar nesse assunto, debater um pouco essa questão da importância da preservação, da importância de se ter ambientes agradáveis para essas práticas, que seriam ambientes verdes. Então, a gente falava um pouquinho, seria esse tipo de debate também nessas formações do PELC. A questão da sustentabilidade, como é que tu vês isso, tanto no estudo, nas pesquisas, como nas gestões? Existe uma preocupação hoje dos gestores municipais, estaduais e mesmo no nível federal com a questão da sustentabilidade? Olha, em termos legislativos, nós temos bastante respaldo, né, sobre essa perspectiva da sustentabilidade, né, que é pensar esse tripé do econômico, do ecológico, do social. Mas ainda precisa ser operacionalizado isso em termos práticos, em termos de planos, projetos, né? Então, nas políticas públicas, o que a gente percebe é que se avançou muito no debate, mas que, de certa forma, ainda existe uma dificuldade um pouco da implementação disso concretamente na vida cotidiana das pessoas nas cidades, né? Dependendo do governo, né, do partido político
que esteja à frente dessas gestões públicas, sejam elas estaduais ou municipais, existe um pouco mais de vontade política, ou um pouco menos, da implementação de uma preocupação com esses aspectos. Nós, atualmente, perdemos várias batalhas, digamos assim, em termos do meio ambiente, do debate do meio ambiente, coisas que a gente já tinha avançado, infelizmente, nesse governo, que nós estamos no governo federal, nós tivemos um certo retrocesso, e a gente tem visto um avanço tremendo de desmatamento na Amazônia, e não dá para pensar nas práticas de lazer sem pensar nesse olhar mais amplo sobre os impactos que essas áreas, que são as áreas que geralmente a gente utiliza para nossas práticas, como elas têm sido impactadas, como tem um jogo de poder e como elas têm avançado essa pressão sobre essas áreas, seja no processo de urbanização, seja no desmatamento, no que tange às unidades de conservação mais afastadas da cidade. A universidade de vocês, ela está incluída na rede SEDES, ou esteve, porque eu não sei ainda se a rede SEDES, o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa do Esporte e do Lazer, né, que aconteceu durante o governo Lula e Dilma, eu não sei se ainda permanece. A universidade de vocês chegou a participar dessa atividade? Sim, nós temos um centro de pesquisa cujo funcionamento foi a partir do edital, eu não me recordo agora, mas foi no governo Dilma ainda, que a professora Lucília Matos era a coordenadora, eu era a vice-coordenadora. Nós implementamos uma sala, uma estrutura, e nós tínhamos cerca de 12 grupos de pesquisa vinculados a essa rede, com o desenvolvimento de várias pesquisas, inclusive no desenrolar da finalização desse processo de pesquisa, recebemos verba e tudo mais, nós publicamos um livro, né, como resultado de todas essas pesquisas realizadas. Infelizmente, não houve a continuidade digamos assim, nesse processo de implementação das pesquisas, porque a gente sabe que precisa de dinheiro para execução da campo, das pesquisas como um todo, e, portanto, houve a descontinuidade disso. Nós continuamos utilizando o espaço para outras pesquisas de colegas, principalmente do Instituto de Educação, né, onde a professora Lucília está vinculada, mas efetivamente vinculado à rede SEDES, não, né, porque não houve uma continuidade a isso. Me diz uma coisa, tu acha que dentro das diferenças regionais, a região norte, ela tem essa característica justamente da região amazônica. Tu acha que há uma consciência do povo do norte da importância do local onde vivem e da preservação desse local? E como é que os outros estados veem a questão de vocês, que no meu entendimento é bastante diferenciado? Nós temos, eu acho que uma aproximação maior com essas áreas, principalmente uma relação muito forte com as águas, né, com os rios. Nós temos, por exemplo, aqui à frente de Belém, várias ilhas, mais de 30 ilhas, e tem tido assim, um aproveitamento, uma intensificação, né, do uso dessas ilhas para práticas de lazer, o pessoal da canoagem, daquela canoa havaiana, de trilhas. Então, tem se intensificado bastante isso. Eu penso que o paraense, né, ele tem uma relação muito forte com o rio, ainda tem também com alguns quintais, né, que ainda existem na cidade, que ainda não foram engolidos pelo processo de urbanização verticalizado, né, pela verticalização da cidade, mas a gente já vê também, né, nós tem uma pesquisa que eu sempre cito, que é o conforto ambiental, sobre o conforto ambiental, que foi feita pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro, e que mostra que, paradoxalmente,
a região norte, duas cidades da região norte, duas metrópoles, que é Manaus e Belém, aparecem em último lugar nesse conforto térmico, nesses índices aí que foram utilizados, apesar, quando eu falo paradoxalmente, é porque apesar de nós estarmos na região amazônica, a área verde, né, e esse equilíbrio da área verde com o concreto está muito abaixo do que deveria, né? Então, o índice muito abaixo, o que causa uma onda de calor muito maior, o que causa um desconforto térmico muito maior, e também acaba, né, a impermeabilização das ruas da cidade também acaba causando alagamentos, enfim. Então, assim, nós temos, sim, acho que uma aproximação muito maior, um sentimento de pertencimento sobre balneários, igarapés, rios. Agora, a gente ainda precisa de um olhar mais apurado, mais interessado do poder público para a preservação, principalmente, e para a criação de espaços que já foram perdidos, de criação de espaços verdes, de parques urbanos dentro da cidade de Belém. Vocês trabalham assim em sintonia? Existe uma parceria construída entre a gestão da prefeitura municipal e da universidade? Eu sei que o prefeito atual, o Edmilson, não é? Já foi prefeito um outro período, ele é arquiteto e urbanista, então eu acredito que ele tem uma preocupação muito grande com todas essas coisas que nós estamos falando, e que certamente deve valorizar muito também o trabalho científico. Existe essa aproximação na vida real? Olha, nós fomos convidados, eu, mais um geógrafo que é daqui do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o professor Sancler Trindade Júnior, e outras pessoas também que talvez tenham sido convidadas, mas particularmente eu e o professor Sancler, nós participamos de reuniões anteriores à eleição, inclusive encaminhando algumas propostas, algumas sugestões no que tange a questão das áreas verdes, dos canteiros, do reaproveitamento de áreas, de espaços para lazer, e me parece que foi acatado isso, foi posto no plano de governo. Mas após digamos assim, a eleição e a posse, nós ainda não tivemos uma aproximação para debater esses pontos. Atualmente, a professora Andrea Everton, que você conhece, ela foi para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a gente se comunicou muito rapidamente, assim, pelo Instagram, né, quando ela postou lá que ela tinha ido para a Secretaria de Meio Ambiente, lá para alguma assessoria, não sei, eu falei que eu gostaria de marcar um momento para a gente começar a dialogar um pouquinho no que a gente pode, talvez, conversar e colaborar, né? Estamos aqui abertos para colaborar um pouco nessa conexão entre a pesquisa, né, e as ações práticas dentro de um governo que tem se esforçado para atender assim, a população e escutar e montar planejamentos que estejam mais afinados com as necessidades da população. Existe uma proposta de extensão da questão do lazer e do meio ambiente, ou alguma coisa junto à educação? Ou como é que vocês veem essa possibilidade de trabalhar com as crianças nesses conceitos que vocês têm pesquisado e têm desenvolvido? Olha, atualmente eu estou no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né? Então, anteriormente eu fiquei 10 anos na Faculdade de Educação Física do campus de Castanhal, que fica a 70 quilômetros daqui, mas que foi a primeira faculdade de Educação Física, que começou antes de Belém, aqui da UFPA, e lá, desses 10 anos que eu passei, eu acho que durante uns 8 anos, nós trabalhávamos com disciplinas que tinham um espaço dentro da carga horária para ações efetivamente que fossem de extensão de trabalho com a comunidade. Então, nós
nós trabalhávamos com horta, né, construção de horta, íamos nas escolas trabalhar esse debate sobre a importância das hortas, né, do reaproveitamento do lixo, da reciclagem, e também nós tínhamos uma disciplina que era de lazer e meio ambiente, uma ida a campo muito interessante, que a gente passava um final de semana acampado numa área verde e trabalhávamos com uma comunidade quilombola chamada Bacatal, com oficinas que trabalhava não só a questão da educação ambiental, como as questões de jogos e de lazer vinculado ao meio ambiente, né? De separação de lixo, de montagem de brinquedos com esses materiais, enfim, era uma experiência muito rica, a gente fazia trilhas, então era uma experiência muito rica para os alunos da graduação, né, da licenciatura da educação física, no processo de formação deles, e nesse debate de conexão de lazer, esporte, meio ambiente e sustentabilidade. Também era muito interessante para as crianças da comunidade quilombola que tinham, podiam aproveitar essas oficinas também numa linguagem mais adequada, mas nesse debate da importância da separação do lixo e todos esses aspectos inerentes ao meio ambiente, à sustentabilidade. Eu achei bem interessante a questão dos quilombolas, porque normalmente a gente associa a região amazônica com indígena, não é? E aí, no caso, tu está trazendo os quilombolas. Sim. E com os indígenas, vocês têm alguma atuação? Não, indígena não. Nós temos uma professora, a professora Joelma Parente, que é da UEPA, que inclusive fez parte de uma das pesquisas do centro da Rede SEDES, né? E ela trabalha há muitos anos com o desenvolvimento de extensão com as comunidades indígenas, né? Eu, particularmente, tinha essa aproximação lá com a comunidade quilombola, que fica perto do Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, que é uma área de proteção ambiental, né? Então, a gente tinha isso e era interessante, porque era uma experiência muito, muito diferente e, inclusive, em termos de vivência e convivência, né? Porque a gente ficava ali um sábado e um domingo, tinha que dormir em barraca de camping, os próprios alunos que organizavam, né? Tinha os grupos responsáveis pela alimentação, por fazer a comida, fazer o café da manhã, lavar a louça, limpar banheiro, depois luau, trilha. Então, a gente tinha uma vivência entre nós e tinha uma vivência com as crianças, né? Com atividades que os próprios alunos da licenciatura montavam previamente, as oficinas, os brinquedos, e a gente aplicava e levava para essa comunidade. E Leide, falasse da professora Andréia, né, que a gente quer muito bem, trabalhamos junto. Tanto ela quanto tu tem uma característica que eu acho bastante interessante, vocês têm um encantamento pela região de vocês, um encantamento, né, pela cidade de vocês, e isso transparece assim na fala e tudo. Me fala um pouco sobre como é viver em Belém, como é viver na região amazônica, como é que é o povo, como é que tu se sente, porque isso é realmente uma coisa que transparece para nós essa alegria, eu acho que de ser dessa região aí. É verdade. Olha, eu particularmente amo a minha cidade, né? Amo o meu estado e nós temos uma diversidade. O estado do Pará é quase um país, né? E temos uma diversidade dentro do próprio estado, até em sotaque, em cultura, em alimentação, né? Influências, né? Nordestinas, influências da região, dependendo da localização da cidade. Particularmente, né? Eu nasci em Belém. A nossa relação, a minha relação com a cidade é muito agradável, é de muito amor, principalmente porque Belém é quase uma ilha, né? Belém faz um U, assim, então ela é quase rodeada de rio, e essa relação com o rio é muito interessante, né? Então, sempre a gente fala essa frase, esse rio é minha rua, né? Porque os ribeirinhos, as pessoas que moram nessas ilhas,
em outras localidades mais distantes, nos outros municípios, o seu deslocamento sempre é de barco, né? Então, você vai, por exemplo, nós fizemos uma atividade esse final de semana para conhecer uma experiência de turismo de base comunitária, e você vê, né, que até as crianças ali, aquele casco, né, que a gente chama, que é o parquinho remando, é como se fosse a bicicleta deles, né? Então, assim, é uma região diferente, é uma região que tem suas peculiaridades completamente diferentes de outras regiões, culinária, né, a forma de ser. Então, esse nosso encantamento, né, porque a gente, de certa forma, vive isso com intensidade e ama, né? Eu, particularmente, amo ser paraense, amo ser dessa região e sempre vou defender. O dia que eu sair daqui, claro, para talvez morar ter uma experiência de morar em outro lugar, mas sempre você fica sentindo falta de ter, de retornar às suas raízes, porque a gente não encontra digamos assim, a nossa culinária em outros lugares, porque são muito diferentes, né? Os ingredientes são muito típicos mesmo da nossa região, né? Mirleide, um lugar que também é fantástico e que só é de vocês mesmo, que é o Mercado Ver-o-Peso, e que ela entra bem aqui na nossa conversa porque tem a ver com lazer, com turismo, não é, com o meio ambiente, pelo local que fica. Enfim, o Mercado Ver-o-Peso continua, né, em ação, né? Sim, sim. O Mercado Ver-o-Peso é um universo, né? É um universo de vivências, de experiências. Você, a cada passo que você dá ali, você tem o pessoal que vende os produtos, e são as herveiras, né, que vendem as ervas, falando que essa é a garra homem, essa espanta não sei o quê. Então, contando aquelas histórias. Então, tem todo um universo cultural ali, que não são só os produtos ou o espaço físico em si, né? É um espaço simbólico também, em que se manifesta, né? Por exemplo, toda vez que tem jogo do Remo e do Paysandu, que são os dois times principais daqui, o maior debate, sempre a TV Liberal, que é vinculada à Globo, os repórteres vão lá, e aí está aquela disputa, aí, um encarnando no outro, né, porque o time perdeu ou ganhou. Então, é um universo cultural muito diverso, né, e tomar o açaí, comer o peixe frito ali também, é outra experiência fantástica que o paraense está acostumado a ter, e sempre gosta de levar quem vem de outros estados para ter essa experiência lá. Alguns têm um certo estranhamento, mas acabam depois entrando nesse universo para essa vivência. A professora Mirleide está participando de alguma pesquisa agora? Quais são os teus estudos mais recentes? Eu participei de uma pesquisa coordenada pelo professor Silvio, com a participação de outros pesquisadores do resto do Brasil. Foi uma pesquisa encomendada que tratou da questão do artesanato, mas um artesanato na base local mesmo, dos artesãos mais e das associações, né, mais tradicional, não do artesanato em nível mais comercial. Outras pesquisas estão vinculadas a um outro colega, que eu também participo, que é um pouco no âmbito da saúde, do meio ambiente, dos impactos, como houve aquele navio que afundou com os bois aqui em Barcarena, né, próximo daqui de Belém, e que trouxe um impacto para a população, para o lazer, para a água, para a qualidade de vida. E também algumas pesquisas dos meus orientandos em nível de mestrado e doutorado. A próxima semana, por exemplo, eu vou a campo com uma orientanda para trabalhar alguns aspectos na Floresta Nacional do Tapajós, trabalhar com as comunidades, né, ver, né, a questão da governança e do turismo. Nós tivemos já pesquisas sobre
o turismo, a mobilidade, o transporte, a prática de turismo em áreas ambientais na região do Marajó, né? Então, algumas pesquisas que vão dialogando com a questão da cultura, do lazer, do meio ambiente e também um pouco da saúde, da qualidade de vida, enfim. Como é que ficou, falando em impacto, a questão da pandemia, da Covid aí na terra de vocês? Como é que vocês estão superando? Como é que foi a volta às aulas na universidade? O impacto foi geral, né? Nós fizemos, inclusive, uma pesquisa, houve uma chamada da revista Licere, organizada pelo professor Helder Isayama e pelo professor Vitor Mello, especificamente para falar do lazer e da pandemia. Então, eu, a professora Lucília Matos e mais um colega, o Wellington Pinheiro, fizemos, a partir de uma pesquisa que tinha bolsistas lá com a professora Lucília, fizemos uma pesquisa mostrando, principalmente, os impactos nos estudantes de educação física, né, e nas suas práticas de lazer, né? Então, mostra uma série de nuances e de transformações que tiveram que fazer na sua vida cotidiana, como a gente sabe, né, digamos assim, no senso comum, quanto isso trouxe de impactos físicos, psicológicos, né, perda de pessoas, mas, ao mesmo tempo, quanto que as pessoas ressignificaram algumas práticas dentro de casa que, de certa forma, foram obrigadas a se adaptar ali e de certa forma, foram obrigadas a direcionar o seu olhar para coisas que cotidianamente já não faziam, né? Como tratar de plantas, de horta, cozinhar, a própria, né, assistir filmes, leitura. Então, a pandemia fez isso. O retorno, né, foi lento, mas a gente já está atualmente trabalhando na universidade, já está funcionando tudo, as aulas já estão sendo presenciais, e com esse avanço e esse avanço importante, né, da vacinação, deu um pouco mais de segurança para que a gente possa estar trabalhando num ambiente mais... Por exemplo, eu estava aqui com a minha máscara, só tirei porque eu estou sozinha aqui na sala, mas quando eu saio aqui na secretaria da direção e para os corredores, eu o tempo inteiro fico com máscara e todo mundo está andando ainda com máscara, né? Eu nem sei se já foi liberada essa questão da máscara para as pessoas, né, optar por usar ou não, mas eu, particularmente, ainda continuo utilizando a máscara. Uma coisa, agora nós estamos prestes a encerrar nosso Pod-Esporte de hoje. Eu queria que tu pegasse esses minutos agora para falar sobre o que tem, assim, de expectativa com relação ao meio ambiente no país, à sustentabilidade, ao lazer, ao turismo, que tu fizesse, assim, um apanhado, o que tu quisesse falar para a gente nesse momento. Olha, eu não quero ser pessimista, porque ainda bem que nós já vamos chegar num momento de eleições, e eu espero que a gente faça uma opção consciente, crítica e responsável na nossa escolha, né, do presidente da República. Por quê? Porque na perspectiva que nós estávamos, realmente, eu só via perdas, né? Perdemos o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura, perdemos uma série de... foi um esvaziamento, por exemplo, das políticas mais intensas de preservação, de fiscalização. Então, em termos de meio ambiente, isso também houve um impacto tremendo, por isso o avanço da grilagem, o avanço do garimpo, o avanço do desmatamento, das queimadas, enfim, né? Um cenário muito, muito negativo e muito desolador, né?
perdemos grandes áreas aqui da região amazônica, nesse processo, né, de desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, das políticas de meio ambiente e na nossa área das políticas e das conquistas que você também protagonizou, né, Regiane? As conquistas no Ministério do Esporte e que foram importantíssimas. Nós temos um acervo tremendo de livros publicados, de pesquisas sérias, por conta de um olhar sensível e necessário sobre isso e um direcionamento de verba para isso, para essas publicações e para essas pesquisas. Eu, né, para não ficar muito no negativo, eu espero que, a partir dessa eleição, a gente mude esse cenário e tente lutar e retomar novamente o nosso caminho, né? Porque nós ficamos perdidos. Então, a minha esperança é essa, que a gente retome o caminho da ciência, retome o caminho das pesquisas, o respeito pelas universidades públicas, pelas escolas públicas, né, pelos pesquisadores, pelo meio ambiente e pela nossa área da cultura, do lazer, do esporte. Então, eu acho que é isso que eu penso e vamos lá, né? Vamos lutar para que a gente tenha esse cenário sendo mudado bem breve. É muito bom, Milady, é isso aí, nós não podemos deixar nos abater, temos que continuar com otimismo, trabalhando para as mudanças. Tu é uma pessoa que tem uma trajetória belíssima e que bom que tu existe nessa pesquisa, nesse trabalho, nessa educação com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao desenvolvimento. É muito bom realmente saber que tem pessoas como tu no Brasil. E aí, então, para encerrar, eu faço um bate-pronto, que eu coloco uma palavrinha e tu diz o que vier na cabeça logo depois. Meio ambiente. Todos nós. Lazer. Eu ia pela palavra prazer, mas eu vou pela palavra necessidade. Cidades sustentáveis. Uma esperança. O Brasil e o meio ambiente. Torcer para um futuro melhor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Milady. Que bom contar contigo e até a próxima.